Olá, sejam bem-vindos. Nosso grupo irá abordar o tema da lesão celular causada por hipóxia em casos de infarto agudo no miocárdio. Temos como integrantes Bianca Santos, Lucas Duarte, Márcia Varjolo e Mariana Rocha. Como nossa mentora de projeto, temos a professora Thaisa Aline Lourenço Fonseca e somos estudantes do Centro Universitário Augusto Mota, a Uniswan. Nesse projeto, como mencionado acima, iremos abordar o tema da lesão celular causada por hipóxia em casos de infarto agudo no miocárdio, que também é conhecido na linguagem popular como ataque cardíaco. Conforme o setor de cardiologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tal acometimento tem como fisiopatologia o necrosamento de certa região do tecido miocárdico, devido à hipóxia gerada por uma obstrução arterial. O coração é um grande órgão muscular do sistema cardiovascular. O coração é um órgão cavitário situado no tórax, entre os dois pulmões, acima do músculo diafragma e anteriormente à coluna vertebral e o esôfago, localizando-se dessa forma no mediastino, espaço virtual que existe entre os dois pulmões. É constituído de 4 diferentes camadas: periocárdio, epicárdio, miocárdio e o endocárdio, sendo o miocárdio a camada muscular a mais espessa de todas, responsável pelas contrações do coração, realizando assim o bombeamento de sangue para todo o nosso organismo. O coração é formado por músculo estriado cardíaco, onde é encontrado células alongadas e ramificadas que se anastomosam irregularmente. Possuem estrias transversais, como as fibras esqueléticas, mas possuem apenas um ou dois núcleos centralizados. Tecido de contração rápida, forte, contínua e involuntária. A disposição das fibras em feixes é irregular, podendo no mesmo campo microscópico encontrar-se feixes cortados, longitudinal, transversal ou oblicamente. As células musculares são unidas entre si através das suas extremidades por meio de junções especializadas, que são denominadas discos intercalares, cuja função é dar propagação rápida e sincronizada às contrações do músculo cardíaco. Esse sangue bombeado pelo coração é formado por elementos celulares como as hemácias, plaquetas e leucócitos. Os glóbulos vermelhos, ou hemácias, são anucleados, possuem um aspecto de disco bicôncavo. São ricos em hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio dos pulmões para os tecidos e pela retirada do gás carbônico para ser eliminado pelos pulmões. A aterosclerose é um problema de saúde de origem multifatorial, que se caracteriza pelo acúmulo de lipídios, células inflamatórias e outros elementos na parede das artérias, o que leva ao estreitamento e enrijecimento desses vasos. Ocorrem principalmente na camada íntima das artérias de pequeno e médio calibre. É responsável pela redução do fluxo sanguíneo e o enrijecimento das artérias, o que pode resultar em infarto agudo do miocárdio. A placa aterosclerótica inicia sua formação quando há uma agressão ao endotélio da artéria. Essa agressão pode ocorrer por diversos fatores, como pressão alta, uso de cigarros e o aumento dos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Como consequência, verificamos o aumento da permeabilidade das lipoproteínas, o que faz que essas fiquem retidas no espaço subendotelial. As partículas de lipoproteínas de baixa densidade, LDL, sofrem então oxidação, o que as torna imunogênicas, ou seja, capazes de gerar uma resposta do sistema imune. Vale destacar que o depósito de lipoproteínas é proporcional à concentração dessas no plasma. E também, outra consequência da agressão ao endotélio é o surgimento de moléculas de adesão leucocitárias, que acontecem em resposta à presença de LDL oxidadas. As moléculas de adesão leucocitárias atraem monócitos e linfócitos, dois tipos de leucócitos, e também conhecidos como glóbulos brancos. Os monócitos seguem em direção ao espaço subendotelial
Diferenciam-se em macrófagos e fagocitam as LDL oxidadas. Esses macrófagos passam então a ser chamados de células espumosas. Os macrófagos ativados atuam ampliando a inflamação e degradando componentes teciduais e colágeno devido à secreção de citosina e de enzimas proteolíticas, respectivamente. Mediadores de inflamação são responsáveis por estimular a proliferação e a migração das células musculares lisas para a região da íntima. Essas células passam a produzir citosina, fatores de crescimento e matriz extracelular, a qual garantirá a formação da capa fibrosa da placa aterosclerótica. Devido ao fluxo sanguíneo ocasionado pela aterosclerose, ocorre a hipóxia, que é a carência de oxigênio nos tecidos. A hipóxia interfere diretamente na respiração celular aeróbica, resultando inicialmente em uma queda no processo de fosforilação oxidativa e dos níveis de ATP produzido pelas mitocôndrias. Os baixos índices de ATP disponíveis na célula ou sua ausência levará a uma redução de seu metabolismo e também alterações morfológicas da célula, que resulta na inatividade da bomba de cálcio e o aumento na concentração de sódio, levando à inatividade da troca de sódio-cálcio, aumentando assim a quantidade de cálcio citoplasmático. Este, por sua vez, no citoplasma, é responsável pela ativação de enzimas autolíticas que danificam a célula. Deste modo, estes últimos acontecimentos resultam em consequências nocivas à integridade das membranas celulares e à preservação do aparelho genético. Após na necrose, teremos uma agressão suficiente que interrompe funções vitais da célula, como interrupção de produção de energia e síntese celulares, e com isso, os lisossomos perdem a capacidade de conter as proteases, iniciando a digestão celular, chamada de autolise, causando uma lesão celular irreversível. Como característica comum, macroscópicas, podemos ter diminuição da consistência e da elasticidade devido ao liso dos constituintes celulares e alterações na coloração e no aspecto geral da célula. Com a diminuição do pH na célula morta e a ação das desoxirribonucleases e outras enzimas, observamos alterações microscópicas, como alterações nucleares, caracterizadas por picnose nuclear, que é a intensa contração e coloração da cromatina, cariólise, que é a digestão da cromatina, observando a ausência dos núcleos nas células, e cariorrex, que é a dispersão do núcleo no citoplasma. Após sofrerem a necrose, as fibras necróticas do músculo do coração não possuem mais núcleos e nem estriações transversais. Ficam fragmentadas com o citoplasma coagulados. E aqui finalizamos a apresentação do nosso projeto.